Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Thiago e hoje eu estou aqui no canal do professor Marcelo Galdino para mostrar para vocês como a gente pode montar um boneco para poder fazer treinos em casa, né? A gente está nessa época aí de pandemia, onde muitas academias estão fechadas e outras estão muito restritas em termos de número de pessoas que podem treinar. E aí eu quero mostrar para vocês isso pode ser uma possibilidade de treino em casa com um boneco. E eu agora vou mostrar para vocês aqui quais são os materiais que a gente precisa para poder montar o nosso boneco para treino. Eu tenho aqui um kimono A2, tá? E nesse kimono A2, essa vai ser a etapa mais importante, porque a gente precisa montar como se fosse a embalagem do boneco, né? Que vai ser a partir do kimono. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? A primeira coisa é fechar as saídas da boca da calça, como vocês estão vendo aqui, e da manga. Nesse caso aqui, a gente colocou um tecido e costurou e fechou, não é? E a outra coisa que a gente tem que fazer é fazer a costura para unir o kimono aqui, a gandola, na calça. E quando a gente faz isso, tem que ser uma costura reforçada. E aqui a gente ainda fez uma coisa, fez essa espécie de macacão aqui, que parece um fraldão com alça, né? Justamente para poder evitar que aqui descosture. O primeiro projeto que a gente fez desse boneco, ele descosturou aqui depois de pouco tempo de uso, porque era muito peso que acaba sendo concentrado aqui. Então, cuidado que você tem que ter quando levar para costura. E a outra coisa que você vai precisar, além do kimono, é um casaco de gorro que você tenha, que seja antigo, que você possa aproveitar para isso. Nesse caso, a gente aproveitou esse casaco aqui de gorro, não é? E botou um zíper até o final, para poder fechar, tá? Essas são as etapas do kimono que vocês vão precisar. E aqui dentro, ó, a gente costurou e fechou aqui, mas deixou um espaço para poder fazer pegada e usar aqui para poder fazer treino de estrangulamento, coisa do tipo, tá certo? Depois que a gente monta isso, a minha sugestão é montar uma armação de arame. E aqui estão os materiais que vocês vão precisar para montar essa armação de arame. Por que a gente está fazendo isso? Porque se a gente monta a armação de arame, quando chegar na parte do enchimento, eu posso já montar a armação com a perna flexionada, que é uma posição mais natural de quando a gente está fazendo treino. Por exemplo, se eu quero treinar aqui posições no 100 kg, posições com eu de guarda fechada fazendo os treinos, então eu posso montar dessa maneira, tá bom? Então a minha sugestão é montar uma armação para colocar por dentro. O que eu usei nessa armação aqui? Vamos lá. Nessa armação a gente tem um cano de uma mangueira, na verdade, de molhar jardinagem. Dentro dessa mangueira eu juntei esse arame, né? Fiz dois ajuntados de arame por cano. E esse arame aqui, ele tem uma bitola de mais ou menos 2,72 milímetros, tá bom? Eu acho que é arame 12 o tamanho dele, então a gente pode usar ele para poder fazer isso. No caso, eu medi o comprimento que ia ser do corpo todo do boneco, né? Da ponta do pé até a cabeça, e para os braços a mesma coisa. Para finalizar aqui, o que eu fiz? Eu encapei, né? Usei o fita isolante e botei na ponta essas bolinhas assim, tá? Você pode usar outra coisa, você pode usar até, sei lá, papel mesmo, e fechar com o isolante para a ponta não ficar depois roçando no kimono, que pode rasgar o kimono e estragar o seu boneco, tá? Então, essa é a armação. Então, a última coisa é, para enchimento, retalho. No caso aqui, eu comprei os retalhos. Esse saco de retalho tem mais ou menos 20 quilos. Da primeira vez que eu tive que encher o boneco, deu quase 2 sacos. Então, a gente tem mais ou menos aí cerca de, sei lá, uns 36 a 40 quilos de material que vai entrar. Parece que não vai caber muita coisa, a gente olha assim, parece que vai ser tudo, mas não enche tudo. Você vai ver que com 2 sacos, quase 2 sacos, que você vai conseguir encher o boneco. E depois vai ficar um boneco pesado. Como eu falei, um kimono A2 vai dar quase uns 40 quilos de boneco. 40 quilos, para uma coisa que é estática, é bastante. Então vai ficar um boneco pesado e que até é útil mesmo para treinar a isometria, tá bom? Agora a gente vai começar a etapa da montagem do boneco, que vai envolver o seguinte. Primeiro eu vou colocar dentro a armação, vou dobrar a perna para deixar ela flexionada do jeito que me interessa, e depois vou começar a fazer o enchimento.
Lembrando que todos esses materiais que eu gastei para montagem, os custos que eu tive também de costureira para poder confeccionar essa parte de juntar as partes do kimono, eu vou depois pedir para colocar na descrição, e aí vocês vão ter uma ideia de mais ou menos quanto custou para poder fazer isso. A gente coloca ele aqui, só tomando cuidado na hora que separar as pernas para poder colocar um lado de cada. Ainda tem um pouco de material da última vez que eu tive que fazer o enchimento, e depois a gente vem dobrando aqui para colocar os braços, né? Passa um primeiro, depois vai passando o outro e vai encaixando. E como esse material, esse arame é maleável, depois você acerta a posição que você quer dentro do braço. Agora a gente vai fazer a parte de dobrar aqui. Então você tem que ver mais ou menos onde seria a altura do joelho no boneco, né, que é mais ou menos a metade aqui do comprimento, e a gente dobra o arame, acerta, e eu vou dobrar aqui para poder ficar assim. Vai dar trabalho para poder fazer a montagem, tá? O enchimento, porque não vai ser fácil passar o enchimento nessa dobra não, mas é uma sugestão que eu dou porque ele vai ficar, como eu disse, num formato um pouco mais natural de como a gente está fazendo as práticas de treino, tá? Então a ideia de botar o arame é isso. Se você não quiser colocar o arame, não é obrigado, né? Cada um pode colocar conforme fica, mas pensa o seguinte: se o boneco estiver muito pesado, como ele vai ficar, nessa de estar muito pesado, vai ficar difícil para fazer os treinos de quando a gente vai colocar o boneco dentro da nossa guarda fechada. Então a minha sugestão é dobrar aqui, tá? Então já está dobrado. Deixa bem curvado mesmo para depois com o peso ele não voltar. Agora a gente vai começar a fazer o enchimento. Então pessoal, agora a gente está aqui com os retalhos. Isso aqui é retalho de malha, de camiseta, que a gente vai usar para fazer o enchimento. Então o serviço agora é colocar o material para dentro. Como eu falei, o pedaço mais crítico vai ser passar o material na parte da perna, que está dobrado lá, né? É como se fosse um encanamento lá, um joelho no encanamento, né? Que você vai ter que passar alguma coisa. Então a gente vai enchendo, vai jogando o material dentro e vai montando. Bom pessoal, terminei de encher o boneco. Como eu falei, dá um pouco mais de trabalho, tem que curvar aqui. Dessa vez eu não enchi tanto quanto da primeira vez, até porque para ele não ficar tão pesado e também para ter um pouco mais de mobilidade para conseguir fazer os movimentos. Mas por exemplo, na maneira que ele está aqui, eu posso fazer treinos de posição de 100 kg, né? Vim para cá, treinar montada, subir, enfim. Tem uma série de coisas que eu posso fazer. Dá pra treinar também com ele na guarda fechada. A gente puxa o boneco, traz pra cá, coloca ele na guarda e começa a fazer as posições que a gente quer fazer. Posso passar pra guarda-aranha pra poder treinar. Guarda-aranha. Posso trazer ele pra fechada de novo e treinar posições a partir daqui. Por exemplo, treinar estrangulamento, como o estrangulamento tá pegando. Partir pro armlock e por aí vai. A gente pode fazer um monte de coisa com ele. Só que sua criatividade permitir e suas possibilidades permitirem também. Tá certo? Como eu disse, vou colocar depois na descrição os materiais que eu utilizei. Sugiro aí que o pessoal que não está podendo treinar na pandemia e tiver um bonequinho desse, tá na hora de botar em prática aí os cursos do professor Marcelo, que estão disponíveis lá no site dele. Então adquira um curso dele, monta um boneco, treine em casa. E eu tenho certeza que por mais que a gente tenha limitação esse ano, o seu jiu-jitsu não vai ser tão prejudicado se você se dedicar, beleza? Um abraço. A gente precisa dar um nome pro boneco. Eu tô pensando em Galdino. Põe nos comentários aí o que você acha. Osso!